Perdão, 2 Timóteo, desculpe. 2 Timóteo, capítulo 1, deixa aberto aí, por favor. Amém, igreja? Glória a Deus? Amém. Tudo calmo aí agora? Amém. Amém, glória a Deus. Agora posso pregar? Amém, eu vou ser bem breve. Hoje nós temos ceia, mas essa palavra aqui é uma palavra que essa semana o Senhor já estava queimando no meu coração em relação a essa data de hoje, né? A esse período, a esse momento do Dia das Mães. E quando você vem para a palavra de Deus, você vê que a palavra do Senhor, ela nos traz muita inspiração acerca das mães. Sabe, igreja, quando você olha para a palavra de Deus, você vê que desde Gênesis, você vê que desde o início da criação, uma das prioridades de Deus foi criar o homem e a mulher, né? E quando Deus criou o homem e a mulher, logo de cara, Deus falou assim, o quê? Multiplique-se, né? Então você já vê que é um direcionamento do próprio Deus, a mãe multiplicar, a mãe gerar filhos. E quando você vem, meus irmãos, para a palavra de Deus, nós olhamos em todo o contexto bíblico, sobre tudo aquilo que Deus ele sempre tem a nos ensinar. Muitas coisas nós aprendemos com a mãe, com a mulher, com a mãe de Deus, com aquela que tem a possibilidade, a dádiva de gerar filhos. E queridos, quando você olha a palavra de Deus, você começa a ler, é por isso que não tem como nós olharmos para a palavra de Deus e ver que tudo aquilo que as mães da palavra nos ensina é algo a respeito de um amor incondicional, né? Só quem é filho sabe que uma mãe, sem pensar, ela daria a sua vida para o seu filho sem pensar duas vezes. Porque eu não sou mãe, mas, meus irmãos, não dá para poder mensurar, imaginar o que é uma mãe gerar um filho. Deve ser algo lindo, precioso. É uma dádiva de Deus gerar uma vida, né? Então eu vejo assim que hoje, o Dia das Mães, é uma data que de fato sim, elas merecem todo o nosso respeito, merecem sim todo o nosso carinho, porque a humanidade só é humanidade porque as mães foram gerando filhos. Então você vê que tudo se atribui muito a isso, a essa possibilidade que Deus nos deu. Que Deus deu às mães maravilhosas. E quando você olha para a palavra de Deus, você vê que tem muitas mães que nos inspiram, mães que nos inspiram, mães que mostra e puxa a responsabilidade do que é de fato ser mãe. Sabe, queridos, é muito engraçado porque mãe, ela tem aquele sexto sentido. Mãe, ela é algo assim que não dá para explicar. Sabe, quando você está na sua casa, eu me lembro quando eu era criança, eu perguntava qualquer coisa para minha mãe, ela já sabia onde que estava. Eu falava, mãe, onde que está o meu tênis? Ela está em cima do armário, embaixo da mesa. Mãe, onde que está meu chinelo? Está embaixo da cama. Mãe, onde que está não sei o quê? Ela está lá. Mãe, eu não estou achando tal coisa na geladeira. Olha embaixo da geladeira, lá no fundo, atrás do pote, não, está lá a coisa. E mãe é assim, ela sabe de tudo. É impressionante, é uma coisa assim inacreditável, é a mãe, né? E mãe é o seguinte, eu só quero pegar aqui uma palhinha a respeito da mãe. Mãe, quando ela fala para você assim, ó, olha aqui para os filhos que estão aí de plantão, né? Quando a mãe olha para você e fala assim, não vai, não desobedeça. Meu irmão, porque quando a mãe fala não vai, alguma coisa estranha vai acontecer. Porque a mãe, ela tem um sentido, ela tem uma expressão de algo quando ela fala assim, ó, eu falei, é melhor você não ir, eu não estou com um bom pressentimento. Quando a mãe fala, eu não estou com um bom pressentimento, meu irmão, é uma ligação do céu com ela, é algo que toca no seu espírito, alguma coisa. Se o filho desobedecer, tadinho, alguma coisa vai dar errado. Às vezes ele vai sair, vai para uma festa, e se a mãe não teve aquele sentimento, na hora que ela falou assim, não vai, a festa vai ficar chata, alguma coisa vai acontecer, você vai voltar para casa desanimado, aí ela vai olhar para sua cara e dizer, tá vendo, filho? Eu falei para você. Sabe, queridos, é uma coisa assim impressionante quando você fala de mãe. Mãe não dá para explicar, né? É uma coisa algo especial que Deus colocou dentro do coração da mãe. E quando você olha para a palavra de Deus, você vê muitas mães que nos inspiram.
Você vê que tem muitas mães que traz inspiração para o nosso coração. E quando você olha por um exemplo para a vida de Joquebede, né? Joquebede nada menos, nada mais do que a mãe de Moisés, aquela mulher que doou, que daria a sua própria vida para poder salvar o seu filho. E esse filho cresceu e ele só foi Moisés, o libertador de toda a nação de Israel. Mas por quê isso aconteceu? Porque ela daria a sua própria vida, ela usou de estratégia, de coragem, enfrentou os desafios para que Moisés ficasse vivo. Né? Quando você olha para o texto, eu não vou me atentar a esse texto, só estou trazendo a memória a respeito de algumas mães que daria a sua própria vida para poder fazer um filho ser diferente, para poder fazer um filho ser responsável, ser direcionado, cumprir o propósito de Deus. Então Joquebede é uma mulher que nos inspira, amém? Joquebede, meus irmãos, é aquela que colocou o seu filhinho no mar, colocou seu filhinho no rio, e o rio foi levando ele dentro de um cestinho, e ali aconteceu todo um milagre, sendo que nesse período as crianças eram todas para ser executadas, e ali ela falou assim: está nas suas mãos, Deus. Então você vê que Joquebede foi uma mulher que entregou seu filho literalmente, totalmente na mão de Deus, e Deus fez um milagre, e nada mais, nada menos que era Moisés. Então você vê que Joquebede é uma mulher que nos inspira. Não tem como a gente olhar para a Bíblia e não falar de Ana. Ana, para mim, é uma das mulheres que mais me inspira. Sabe por quê, meus irmãos? Quando você olha para a vida de Ana, você vê a palavra de Deus falar lá em 1 Samuel, que Ana, ela se levantou com amargura de alma, ela orou e chorou abundantemente, e ela gritou e disse: eu quero filhos. Uma mulher que quando você vem para a palavra de Deus, ela era dada como estéril. Uma mulher que as pessoas tiravam sarro da vida dela, uma mulher que é o único desejo dela, uma mulher que era rejeitada pela sociedade porque ela não gerava filhos. E um dia ela ajoelhou, ela orou, ela começou a gritar. A Bíblia fala que os seus lábios tremiam, a sua alma gemia, porque o seu maior desejo era ser mãe. E Deus ouviu o seu clamor, e ela gerou filhos. E Deus fez milagre, meus irmãos. Então o Deus que nós servimos é um Deus que pega uma mulher que é estéril e faz ela gerar filhos, porque filhos não é algo natural, é algo sobrenatural. Não é sobre o homem, é sobre Deus. Não é nós quem fazemos, é Ele quem faz. Então quando você olha a vida de Ana, você vê que ela é uma mulher que nos inspira. E quando você vê o que ela fez, além dela gerar filhos, ela falou assim: se o Senhor me der filhos, eu entrego o meu filho ao Senhor. E esse filho, nada mais, nada menos que Samuel, um dos grandes profetas que fez toda a diferença na nação de Israel, governou, direcionou Israel, foi Samuel. Quando você vem para a palavra de Deus, você vê que tem muitas mulheres que nos inspiram. Você olha para a vida de Maria, uma mulher que teve a possibilidade e a graça de Deus de gerar o nosso próprio Salvador. Essas são as mães das Bíblias, mães que nos inspiram, mães que Deus escolheu, acredito eu, a dedo. Deus não escolheu por questões financeiras, Deus não escolheu por cor e raça, não, Deus escolheu porque Ele quis, porque é Ele quem faz. Da forma dele, do meio dele. Às vezes a gente fica querendo criar métodos e estratégias, mas nós precisamos entender que quem faz é Deus, e é da forma dele. Sabe, queridos, às vezes nós olhamos para a vida de Ana. Quantas mulheres, o maior desejo dela é somente gerar filhos, o maior desejo dela é ser mãe. E eu creio em nome de Jesus que se tem mulheres aqui nessa noite que tem o desejo de gerar filhos, nós já oramos e profetizamos, decretamos aqui nessa noite ventres férteis. Amém? Quantos aqui creem nisso? Glória a Deus. Eu creio que Deus é um Deus de milagres.
Entenda, nós não podemos olhar para a palavra de Deus e ver as coisas de forma natural. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver as coisas de forma sobrenatural, porque o natural o homem faz, mas o sobrenatural é Deus quem faz. Quando nós colocamos a nossa mão, nossa vida na mão de Deus, é Ele quem age. Então nós dizemos assim, ó, ei Deus, eu entrego o controle da minha vida, porque é o Senhor quem vai fazer. Sabe, queridos, eu não estou aqui para poder falar dessas mães, não. Eu só estou querendo aqui trazer a memória para vocês sobre algumas mães que de fato nos inspiram na Bíblia, sobre algumas mães que nós olhamos e falamos, essa mulher me inspira. Essa sim, de fato, é uma mãe que daria sim a sua vida pelo seu filho. Essa sim é uma mãe que jamais entregaria o seu filho a qualquer pessoa, a qualquer situação. Não é dessa mãe que eu estou falando. Mas hoje, queridos, eu quero particularmente falar somente de três gerações interessantíssimas na Bíblia. Tá? Não é nenhuma nem duas, é 3. E por que eu peguei esse texto? Antes de mais nada, quando você olha para esse texto que eu vou ler aqui agora, nós vamos frisar algo muito interessante, que é o princípio geracional. Vamos lá ler a palavra do Senhor lá em 2 Timóteo. Vamos ver a partir do versículo 3, por gentileza. 2 Timóteo, a partir do versículo 3, diz assim. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo uma carta a um menino chamado Timóteo. E hoje eu quero trazer para vocês a responsabilidade de uma mãe. O quanto é precioso quando ela ensina o seu filho nos caminhos do Senhor. O quanto isso dá resultado. O quanto isso dá frutos. Amém? A palavra de Deus diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Amém, queridos? Olha aqui, recordo-me, ó versículo 5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Aqui, meus irmãos, quando você olha para esse texto, você vê que aqui é o apóstolo Paulo preso. Aqui ele escreve uma carta a um jovem chamado Timóteo, um menino que a palavra de Deus fala que ele era muito temente a Deus, um jovem que era muito conhecedor da palavra do Senhor, que foi muito bem instruído, muito bem educado, muito bem direcionado. E quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para esse jovem Timóteo, com tanto respeito, você precisa entender uma coisa, que Timóteo, ele era filho de mãe judia, de vó judia e de pai grego. Você vê que Timóteo, ele cresceu com base nos ensinamentos da Torá, da palavra de Deus, do Antigo Testamento. Mas é interessante, meus irmãos, que quando você vai para Atos capítulo 16, você vê que ali foi a primeira viagem de apóstolo Paulo. Foi Atos capítulo 14, você vai ver que foi a primeira viagem de apóstolo Paulo. E é um momento em que o apóstolo Paulo está pregando a palavra, e a Bíblia fala que as pessoas, os gentios, os romanos, estavam ouvindo a mensagem. E pelos estudos que eu fiz, deu para entender que foi nesse momento que a avó e a mãe ouviram a mensagem. E ali elas se converteram. Elas eram 2 mulheres, mãe e filha, e elas se converteram ao cristianismo através de uma pregação do apóstolo Paulo. Mas é tão interessante que o apóstolo Paulo nem imaginava que ele estaria plantando uma semente para o seu futuro.
através da vida de um jovem chamado Timóteo. E sabe, meus irmãos, quando você vem para Atos capítulo 16, um pouquinho mais para frente, você vai ver que ali foi a primeira viagem de apóstolo Paulo. E essa viagem de apóstolo Paulo foi um dos momentos em que ele fez o convite para Timóteo. Um jovem que entendeu a mensagem do Senhor, se converteu ao cristianismo e ele entendeu o princípio, quem ele era. E quando você vem para Atos capítulo 16, você vai ver que esse jovem chamado Timóteo, ele era um jovem que tirava muito orgulho do coração das pessoas que estavam ao seu redor. Ele era um jovem muito bem educado, muito bem instruído, muito bem decidido acerca da sua fé. Mas igreja, quando você vê essa situação de apóstolo Paulo, quando ele convida Timóteo para uma viagem, não é porque apóstolo Paulo cuidou somente dele. Não. Não é porque somente o apóstolo Paulo foi lá e escolheu esse jovem de forma aleatória, porque ele era crente, ele queria fazer uma viagem, não. É porque lá atrás, uma mãe cuidou desse menino. Uma mãe instruiu a Timóteo. Uma mãe sentou com Timóteo por muitas noites e ali ela foi pregando e ensinando a palavra de Deus a Timóteo. Porque é assim que a palavra diz. A palavra de Deus, meus irmãos, fala que Timóteo ele foi ensinado desde a sua juventude. E não foi apóstolo Paulo que ensinou. Quem ensinou os caminhos do Senhor a Timóteo foi a sua avó, foi a sua mãe. E por que eu falei de 3 gerações? É sobre 3 gerações que eu estou falando aqui, de uma avó Lloyd, da mãe Eunice e do filho Timóteo, para você ver, meus irmãos, que tudo aquilo que nós plantamos, lá na frente nós vamos colher. Esses momentos que muitas vezes você não quer renunciar para poder sentar com o seu filho e ministrar a palavra de Deus, são momentos preciosos que muitas vezes você pode estar perdendo, do no futuro o seu filho ser um grande Timóteo. Ser um grande homem de Deus, que faça diferença na sociedade, um homem de um caráter íntegro, formado. Era sobre esse jovem que eu estou falando aqui. E quando você olha, meus irmãos, para a palavra de Deus, tem algumas lições que eu gostaria de compartilhar. A primeira lição que eu quero compartilhar com você aqui, é que é uma fé sem fingimento. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, ela fala assim, ó: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lloyd. Eu não sei se você já teve a oportunidade de poder sentar com a sua avó em algum momento da sua vida e ela te ensinar a palavra de Deus. É algo que você nunca mais esquece. Eu não sei se você teve a oportunidade de sentar, ei filho, filha, com a sua mãe, e um dia ela abrir a Bíblia e olhar para você e falar: olha, tem algo que eu gostaria de ensinar para você acerca da palavra de Deus. Eu não sei se você que está aqui hoje, você que é avó, eu não sei se ainda você teve a oportunidade de sentar com o seu neto e falar: vem aqui, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. E é sobre isso que eu estou falando. É sobre esses ensinos, é sobre esse direcionamento. E quando você olha para essa palavra, uma fé sem fingimento, é porque, meus irmãos, Timóteo ele só era resultado de um jovem cheio de Deus, porque ele viveu em um lar onde a fé não era fingida. Ele viveu dentro de um lar onde a fé era verdadeira, aonde a palavra era pregada, aonde a palavra era ensinada, aonde existia naquela mesa momentos de oração, de ensino, momentos de direcionamento. É sobre essas mulheres que eu estou falando. É por isso que Timóteo tornou o que se tornou, porque não era uma fé fingida, era uma fé verdadeira. Era sobre uma verdade que aquelas mulheres entendiam, era sobre uma convicção, era sobre algo que elas entendiam, que era verdade no coração delas. E ela olhou para o filho dela e falou: tudo que eu tenho eu vou passar para você, Timóteo, porque aquilo que me transformou vai transformar.
Infelizmente, uma das coisas muito tristes que tem é quando você vê mães, avós, mulheres que até conhecem a palavra de Deus, que às vezes até tem um relacionamento bíblico, mas ela acha que não tem tempo para muitas vezes sentar e compartilhar da palavra de Deus com seu neto, com seu filho. Porque, queridos, quando você ensina o seu filho a palavra de Deus para ele, você está plantando uma semente, você está depositando algo que é de mais rico na sua vida, você está transmitindo para ele. Porque existe duas situações: existe a herança e existe o legado. Herança é tudo aquilo que você deixa para alguém, mas legado é tudo aquilo que você deixa em alguém. Não tem nada melhor do que você deixar algo em alguém. Sabe por quê? Porque uma vez que você deixa algo em alguém, isso vai falar de caráter, isso vai falar de conduta, isso vai falar de mudança de vida, isso vai falar de transformação, mudança de direção, isso vai falar de cura. Meus irmãos, isso vai falar de ser um homem e uma mulher de verdade, porque não é sobre dinheiro. A maior herança que nós podemos receber de uma mãe, de um pai, é o ensino. É o ensino, porque isso é o que molda o caráter dos nossos filhos. E quando você olha para a vida dessas mulheres, você vê que elas não tinham fingimento, porque nesse período, uma mulher judaica, quando ela se convertia ao cristianismo, ela tinha muitas rejeições, mas elas entenderam a mensagem. E hoje nós vivemos num cristianismo tão cômodo, num cristianismo tão preguiçoso, num cristianismo tão distraído, aonde nós estamos vendo os nossos filhos crescer, aonde nós estamos vendo os nossos jovens amadurecer, e nós temos tempo para tudo, menos para sentar com eles e falar: filho, você é um presente de Deus para mim, e eu quero compartilhar com você aquilo que está dentro do meu coração. Queridos, entenda uma coisa: quando você pega essa responsabilidade para a sua vida de ensinar o seu filho, você não tem que justificar. Porque você fala assim: eu tenho uma responsabilidade de orientar meu filho, eu tenho uma responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, para que ele seja um grande homem de Deus, para que ela seja uma grande mulher de Deus. Então automaticamente você tem que falar assim: meu Deus, eu preciso ter compromisso com a palavra. Porque não tem como você ensinar, não tem como você depositar sobre o seu filho aquilo que você também não busca, aquilo que você também não recebe. Não dá para você sair da sua boca, sair do seu coração aquilo que ele também não está cheio. Então, por isso que eu falo, meus irmãos, quando aqui a palavra de Deus diz uma fé sem fingimento, era algo verdadeiro que essas mulheres ensinavam a Timóteo. E é por isso que Timóteo, ele era um homem exemplar, um jovem exemplar. Essa minha equipe está demais. Segundo, meus irmãos, amém? Uma fé sem fingimento. Entenderam aí? Glória a Deus. Segunda lição que nós aprendemos com essas mulheres de Deus, com essas mães de Deus, é que elas ensinavam a palavra de Deus de forma enfática. Abre lá em 2 Timóteo, vai lá para capítulo 3, 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15 diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé de Cristo Jesus. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia! Meus irmãos, é palavra de Deus.
E você olha para o versículo 15 e você olha que ele diz assim, ó, porque desde criança, Timóteo, você conhece as Escrituras. É por isso que eu falei para vocês, não foi o apóstolo Paulo que sentou com Timóteo e falou, ei Timóteo, vem aqui menininho, bonitinho, eu quero te ensinar umas coisinhas. Não, foi a avó que falou, vem cá menino, que agora nós vamos ler a Bíblia. Porque tem hora que tem que ser assim. É ou não é? Vem cá, para de brincar, agora não é hora de brincar não. Vamos ler a Bíblia. Aí ele vem bravo, né? Porque hoje em dia os jovens, né, os adolescentes aí, para ler a Bíblia é uma briga. Mas meus irmãos, igreja, mãe, quando você vai implantando, quando você vai depositando, automaticamente você vai ver no coração sendo transformado. Aí você vai olhar aquele jovem que às vezes ele era tão rebelde, aí você vai falar assim, meu Deus, como ele está ficando diferente, como ele está ficando mudado, como Deus tem mudado a vida do meu filho. Queridos, eu falo para você, não tem nada mais lindo no mundo do que você ver um jovem que se converte e ele chega em casa e a mãe olha e fala, meu Deus, nem parece aquele menino que eu conheço. Nem parece aquele menino que ficava arrumando confusão no meio da rua, arrumando briga com todo mundo, aquele menino que gritava comigo, que era mal educado, que me xingava, que me roubava, e hoje ele é um menino tão doce que até ora por mim. Mas tudo isso, porque um dia, alguém lá atrás, desde criança, ele conhecia as Sagradas Escrituras. É desde criança. É por isso que Salomão, lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, ele fala o quê? Ensine os seus filhos no caminho em que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará. Meus irmãos, essa palavra de Salomão, ele fala, ei, ensine o seu filho no caminho. E quando fala no caminho, é junto, tá? No caminho, da referência de algo que é junto, é junto, é caminhando junto. Filho, vamos por aqui, eu quero te ensinar, ou é desse jeito, é assim, não faça dessa forma, é desse jeito. Mas isso requer muita responsabilidade, isso requer renúncias, isso requer você abrir mão muitas vezes do seu conforto, do seu celular, da sua televisão, e reservar pelo menos uma horinha para você poder depositar a palavra de Deus no coração dele. E eu tenho certeza que quando ele crescer, ele vai lembrar de tudo aquilo. Ele vai falar assim, gente, hoje eu estou aqui nesse mundo, mas lá atrás a minha mãe um dia falou da palavra de Deus para mim, e eu jamais consegui esquecer. Sabe, queridos, eu quero contar aqui um breve testemunho de um jovem que eu conheci lá em Curitiba. Esse menino, ele tinha 17 anos, e a mãe dele crente. A mãe dele era crente, mas esse menino, ele era muito rebelde. Ele não queria saber de nada, ele não queria compromisso, ele não queria ir para a igreja, ele não queria nada. E quantas vezes aquele jovem, ele não era repreendido pela sua mãe, ele não era repreendido pelo seu pai, ele fazia o que ele queria. E em um determinado momento da sua vida, aquele jovem começou a entrar em bagunça, festas, noitadas. Eu até contei esse testemunho aqui no final. Infelizmente este jovem, ele foi para a igreja e ele testemunhou da palavra de Deus, falando que Deus mudaria a vida dele, porque nesse dia que ele testemunhou, ele tinha tomado 2 tiros nas pernas, porque ele tinha tentado cometer um assalto numa farmácia, e o policial deu 2 tiros nas pernas dele e falou assim para ele, se você voltar a fazer assalto, nós vamos matá-los. Desse jeito o policial falou para ele. E queridos, eu estou falando isso aqui para vocês porque eu conheci ele. Ele teve a oportunidade. Ele teve a oportunidade de ser um jovem diferente. Ele teve a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de viver uma vida diferente, uma vida nova, porque a mãe dele apresentou o evangelho para ele. Um dia a mãe dele apresentou o evangelho para ele. Por que eu estou falando isso? Porque ei, você jovem que está aqui,
Não atribua tudo a responsabilidade sobre a sua mãe, porque a palavra de Deus diz que o objetivo dela é ensinar. Mas a decisão muitas vezes é minha e sua em lembrar daquilo que Deus nos ensinou através da sua palavra. É uma questão de decisão. E esse jovem, ele ficou 6 meses andando de muleta. E quando ele completou 6 meses de muleta, 3 meses ele voltou a assaltar. E nesses 3 meses que ele voltou a assaltar, ele foi pego pela polícia e a polícia matou ele. E queridos, eu falo para vocês, foi uma situação muito triste para a igreja. Foi uma situação assim que causou assim algo no nosso coração, e muitas mães foram impactadas com aquilo que aconteceu, porque elas perceberam o quanto elas deveriam orar mais pelos seus filhos, o quanto elas deveriam ensinar mais os seus filhos, o quanto elas deveriam puxar mais a responsabilidade para elas sobre o ensino da palavra. E foi algo triste, mas foi uma realidade que nós não podemos esconder. E hoje nós estamos aqui, mães. Eu não podia deixar de contar essa situação. Por quê? Porque nós vivemos dentro de um contexto que existe uma realidade lá fora. E só quem é mãe, que já passou luta com filhos, sabe os desafios que é. Filhos que muitas vezes caem no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo do crime, tantas e tantas coisas que só Deus para dar graça e misericórdia para que as mães possam continuar firmes. Então nós devemos sim olhar para a palavra de Deus de forma incansável e orar pelos nossos filhos. A palavra de Deus diz que é orar sem cessar. É sem cessar. É exaustivo. É cansativo. É você, meu irmão, abrir mão hoje somente do seu celular e falar assim: filho, vem cá, eu quero ter um momento só de oração com você. Agora, se eu perguntar para você, mãe que está aqui hoje, qual foi a última vez que você orou pelo seu filho? Qual foi a última vez que você pegou o seu filho, entrou dentro do quarto com ele e falou: eu quero só orar por você, filho. Eu quero só te abençoar. Eu não sei, eu não quero que você erga a mão, não quero expor ninguém, mas saia daqui pensando sobre isso hoje. Saia daqui pensando sobre isso hoje, você colocar a mão sobre a cabeça do seu filho e falar: eu te abençoo. É tão lindo quando um filho olha para a mãe e fala: benção, mãe. Até hoje, meus irmãos, eu olho com a minha mãe lá em Curitiba e falo: benção, mãe. Ela: Deus te abençoe, meu filho. Mas eu sempre fui um filho certinho? Não, eu dei muito trabalho. Mas eu me lembro, igreja, eu me lembro, mães que estão aqui, pais também. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu tinha 6 anos de idade. A minha mãe, todas as noites, ela dobrava o joelho e orava, porque eu nunca esqueci isso. Nós somos em 6 irmãos. E a minha mãe, ela saía e ela ia no quarto. Era um quarto só para 6, né? Top, ficava lá, todo mundo morava tudo junto. E ela dobrava o seu joelho e ela clamava e ela pedia para que Deus nos guardasse. A minha mãe nunca foi uma mulher muito de leitura da Bíblia. Não vou mentir para vocês. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração. E ela dobrava e ela orava, e ela falava que o sangue de Jesus guarde a vida dos meus filhos, que proteja eles, que livra eles de todo mal. E eu falo para vocês, meus irmãos, igreja, nós poderíamos sim ter ido para o lugar errado, no caminho errado. Mas eu tenho a convicção de que as orações da minha mãe foram atendidas e eu sou resultado disso hoje. Os meus irmãos que são pastores também são resultado disso hoje. De caminhos que nós poderíamos ter traçado de forma errada, mas hoje nós somos resultado de uma mulher que dobrou o seu joelho e começou a clamar e orar pelo seu filho, dizendo: o mundo não te pertence. E você não nasceu à toa, você é propósito de Deus, você é sonho do Senhor, você é um dia, eu gerei você no meu coração e o mundo não vai te abraçar, porque eu sei quem você é. É sobre isso, é sobre palavra, é sobre ensino, é sobre direcionamento, é sobre oração. E a última lição que eu quero falar com vocês aqui, está lá em Atos, capítulo 16, versículo 1, não precisa nem abrir se quiser, mas diz assim:
chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de judia crente, mas de pai grego. Sabe, queridos, é tão interessante esse versículo, porque a Bíblia fala que Timóteo ele era filho de uma mãe crente judia, e fala do pai grego. Quando você vai estudar, você vê que não se fala muito a respeito do pai, mas aqui é mencionado muito sobre a mãe. E eu falo para vocês que o pai, ele tem sim uma das maiores responsabilidades, mas aqui é tão lindo que ele faz uma ênfase sobre a responsabilidade da mãe e sobre quem Timóteo se tornou, mesmo ela sendo judia. E a Bíblia fala, ela era uma judia crente. Crente. Crente, meus irmãos. E eu falo com convicção para as mães que estão aqui hoje. As mães que enfrentam às vezes tantas lutas com seus filhos. Mães que às vezes choram. Mães que às vezes renunciam a tantos sonhos. Às vezes renunciam a tantos projetos. Eu fico imaginando tanto de renúncias que você, mãe, um dia fez ou ainda faz. Você pode ter certeza que você está cumprindo um papel de Deus importantíssimo, que é cuidar da sua próxima geração, que é depositar amor, um amor incondicional, um amor que não tem condições sobre um filho. E eu tenho certeza que lá na frente você vai colher muitos frutos. Você vai ver frutos de grandes resultados, de joelhos dobrados. E eu gostaria de pedir para você nessa noite, que você fique de pé e nós vamos orar por vocês. Nós vamos aqui somente orar por essas mães. Orar por essas mães que muitas vezes estão aqui hoje e enfrentou tantas lutas. Mães que enfrentou tantos desafios. Mulheres que, embora saibamos muitos detalhes a respeito delas, que tiveram às vezes sua vida marcada por alguma dor. Mães que muitas vezes, assim como Lloyd, assim como a mãe dele, a avó dele foi usada por Deus e um dia de repente se afastou dos caminhos do Senhor. Às vezes tem mães aqui que um dia de repente ficou longe do caminho do Senhor. Mães que sabem da sua responsabilidade sobre os seus filhos e que está longe do caminho do Pai. Às vezes uma mãe que está aqui hoje que ainda não teve a oportunidade de confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E hoje você entendeu essa palavra, você entendeu sobre a vida de uma avó, a vida de uma mãe, a vida de duas mulheres com grande responsabilidade. Você falou assim, eu preciso viver isso na minha casa. Eu preciso viver isso na minha casa, eu preciso viver como essa mulher chamada Lloyd, como essa mulher chamada Eunice, que buscou a responsabilidade em ser mulher de oração, em viver uma fé verdadeira, em buscar a palavra do Senhor, em conhecer a verdade de Cristo. É sobre você que eu quero orar. E eu gostaria de fazer aqui essa oração, por gentileza. Você que está aqui hoje, você que não é mãe, você que é pai, você que é jovem, que você coloque a sua mão no seu coração. E eu quero fazer uma oração que eu não posso deixar de fazer, numa noite tão preciosa, numa noite tão linda, aonde nós temos aqui a possibilidade de se aproximar um pouco mais desse Jesus, se aproximar um pouco mais de Cristo, sem distração. Você que está aqui hoje, coloque a sua mão no seu coração, feche os seus olhos, e eu gostaria que você orasse comigo, entendendo que essa oração é para todos nós. Se você puder repetir essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi sobre o que é uma fé não fingida.
E eu entendi que eu, mesmo sendo uma mãe, uma jovem, às vezes querendo casar, às vezes querendo viver, eu entendi que essa mensagem é para mim. E eu, Jesus, que um dia, como uma mãe que entendeu essa palavra nessa noite, andei afastada dos seus caminhos. Eu quero aproveitar essa oportunidade e entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero me reconciliar com o meu Jesus. Sem distração, você que está aqui nessa noite, que de repente fez essa oração pela primeira vez, de confissão, entregando a sua vida a Jesus, ou você que em um determinado momento da sua vida você andou afastada do caminho do Senhor e você percebeu que hoje é noite de voltar, é noite de retornar aos caminhos do Senhor, sem constrangimento nenhum, sem constrangir você que está aqui nessa noite. Nós gostaríamos de orar por você. De repente você percebeu que hoje é uma noite de você se aproximar mais desse Jesus, de você criar um maior relacionamento com Ele. Eu quero pedir que você venha aqui à frente, sem constrangimento nenhum. Nós só vamos orar por você, nós só vamos abençoar a sua vida, para que você possa prosseguir, firme na fé, em nome de Jesus. Então, no momento que o louvor vai tocando, eu vou te pedir a gentileza, que você venha aqui à frente, e nós só vamos orar por você, em nome de Jesus. Amém.